Music, The Brands. Tupi, 1280. São 80 anos de história. Tupi é o nome, o nome é Tupi. Jornalismo Tupi. O dia a dia do Rio. Você ouve aqui. Em 30 segundos, Sentinelas da Tupi. Histórias de amor acabam em facadas. Frango Rica, ponha mais qualidade em sua mesa. Sentinelas da Tupi. O trânsito com Plácido Melo. O batalhão rodoviário da Polícia Militar já liberou o tráfego na pista de subida da Avenida Brasil e mediações do quilômetro 35 em Vila Kennedy, onde durante a madrugada o táxi Opala de placa TN 8732, dirigido por Homero Madruga Priori, capotou. O motorista foi levado para o Hospital Oliveira Kremer e depois removido para o Getúlio Vargas. Também na madrugada, um passar foi de encontro a um poste na rua Tirol, proximidade do número 123 em Jacarepaguá. O motorista ainda não identificado morreu. Policiais do 18º Batalhão encontram-se no local. Plácido Melo, repórter Tupi. Acaba de ocorrer uma fuga na Delegacia de Roubos e Furtos. Não se sabe ainda o número de presos que conseguiram escapulir. Os policiais realizam agora um confere. A Polícia Militar cercou toda a área. Um rapaz de 17 anos presumíveis acaba de ser encontrado crivado de balas no caminho do Mateus em Inhaúma. Segundo policiais da Delegacia 24, ele veste um bermudão preto e camisa listrada. Ninguém viu quem o executou. Uma criança de 10 meses de idade morreu de meningite meningocócica no Hospital Salgado Filho, interditando o serviço de pediatria durante a madrugada. A Colurb vai abrir concorrência pública na próxima semana para a construção de uma nova usina de reciclagem de lixo. A unidade terá capacidade de processar 1.500 toneladas por dia. Cerca de 1 milhão de alunos voltam às aulas e 2.700 escolas em todo o estado voltam a funcionar hoje, após 73 dias de greve dos professores da rede estadual. As aulas perdidas, segundo a Secretaria de Educação, serão repostas até o início do ano que vem. Pela conquista da jornada de 6 horas, rodoviários de Niterói da Baixada ameaçam parar os ônibus nesta quarta-feira. O ex-chanceler Dante Caputo, acusado pelo governo argentino do presidente Carlos Menem de irregularidades no uso do dinheiro em suas viagens ao exterior, disse ao voltar ao país que desconhece totalmente o conteúdo da denúncia penal apresentada à justiça pela chancelaria. Uma fechada desleal de Michael Andretti na penúltima volta impediu que Emerson Fittipaldi conquistasse sua 5ª vitória consecutiva no campeonato de Fórmula Indy em Toronto, no Canadá. Ainda assim, o brasileiro chegou em segundo lugar e aumentou sua vantagem na liderança, 141 pontos contra 102 de Rick Mears, o segundo colocado. O argentino Nestor Furlan venceu no Autódromo de Jacarepaguá a prova válida pelos campeonatos sul-americano e brasileiro de Fórmula 3. Ele lidera o sul-americano com 33 pontos. E no Motódromo de Itaipava, Jorge Negrete venceu a 3ª etapa de Supercross numa competição de voos acrobáticos de mais de 12 metros de extensão e 8 de largura, que levou o público ao delírio. 17 apostadores acertaram a quina do concurso 632 da Loto e cada um vai receber 90.528 cruzados novos e 8 centavos. A quadra teve 1.590 ganhadores e cada um vai receber 598 cruzados novos e 55. O rateio do terno ficou em 25 cruzados novos e 81. As dezenas sorteadas foram 05, 0 meia dúzia, 08, 14 e 30. O teste 970 da Loteria Esportiva teve os seguintes resultados. Coluna 1, jogos 1, 2, 4, 5, 8, 12, 13 e 16. Coluna do meio, jogos 9, 11, 14 e 15. Na coluna 2, os jogos 3, meia dúzia, 7 e 10.
O Botafogo admite que pode vender Josimar para o Guarani ou para o Grêmio. Marco Antônio Boiadeiro pode entrar no time do Vasco nesta quarta-feira em Salvador contra o Vitória. O Flamengo decide depositar dinheiro do passe de Bebeto só para ele ser obrigado a renovar com o clube. Seleção de sêniores venceu veteranos do Fluminense por 2-0. Na reabertura do estádio Volney Brown, o América empata de 2-2 com Vitória de Guimarães de Portugal. Seleção se apresenta mal e só vence a do Japão em São Januário por 1-0, gol de Bismarck. Romário torceu o tornozelo ao pisar no buraco e Tita teve que ficar internado no Hospital Samaritano com uma violenta pancada na nuca. Ele foi assistido pelos médicos Lídio Toledo e Mauro Pompeu, que através de radiografias constataram que ele não sofreu nenhuma lesão na coluna como se suspeitava. Ele ficará em observação por 48 horas. Roberto Dinamite, que assistiu o jogo pela TV, foi um dos primeiros amigos a chegar no hospital. Sandra, mulher de Tita, chegou logo depois. Um grupo de mormons da religião do jogador foi até o hospital para orar pelo seu pronto restabelecimento. Bombeiros com 163 saídas do plantão, a última para a colisão de veículos na Avenida Brasil, na altura de Cordovil. Previsão de tempo bom com névoa úmida pela manhã, temperatura estável. A máxima de ontem foi de 22 graus em Bangu e a mínima de 16 graus no Alto da Boa Vista. Agora na Rua do Livramento, 18 graus. Umidade relativa do ar, 79%. Estamos no interior de um dos bares mais populares do Rio, onde é fornecido o saboroso frango Rica. O cavalheiro está gostando do frango a passarinho? Uma delícia! O senhor sabe que este frango é Rica? Quem é Rica? O frango é Rica. Então é por isso, uma delícia. O senhor já provou um frango mais saboroso do que este? Nunca, nunca. Delícia. Frangos Rica. Ponha mais qualidade em sua mesa. Facadas acabaram com duas histórias de amor. Joselita Medeiros Coelho, de 42 anos, foi assassinada com 6 facadas em sua casa na Rua Amazonas, no bairro Santa Rita, em Nova Iguaçu. Parentes disseram que o suspeito do crime é o marido da vítima, que há muito vinha tentando reconciliação. Ele chegou a gritar um dia que a mataria para que ela não fosse envolvida pelos braços de outro homem. Agentes da Delegacia 52 não divulgaram o nome do suspeito. Alexandre Aurélio Guilherme Ferreira, de 27 anos, matou a facada seu irmão Luiz Henrique Ferreira, de 24. Os dois começaram a discutir porque Alexandre Aurélio havia se tornado amante da mulher do irmão. Luiz Henrique chegou de repente na casa de Alexandre, na Rua Cambuquens, em Alcim, e pegou o irmão atracado com a mulher dele no quarto. Depois do crime, o assassino e a amante desapareceram. A Delegacia 52 também registrou esse caso. Frango Rica, ponha mais qualidade em sua mesa. Voltaremos às 6h55. Aí vem a comunicação de... Rádio Tupi 1280. Segunda, 24 de julho, 1989, 17h55. Tupi na frente da informação. Mauro Sérvio. Regina Gordilho quer rigor nos processos de crimes praticados por policiais militares. Frango Rica, ponha mais qualidade em sua mesa. Sentinelas da Tupi. Recomeçam as aulas, mas problemas continuam nas escolas estaduais. Com a volta dos alunos às escolas estaduais, depois de 73 dias de greve dos professores, os problemas que já existiam antes da greve voltaram a aparecer. Na escola Amaro Cavalcante, no Largo do Machado, muitos alunos continuaram sem aulas de algumas matérias, já que a escola está desde o início do ano com falta de professores. Outro problema é o estado do prédio, que já tem 105 anos e que teve diversas salas interditadas no ano passado, quando parte do teto desabou e que até hoje não foi recuperado. No Instituto de Educação na Tijuca, o movimento de alunos e professores foi normal, mas a maior preocupação dos alunos era com a reposição de aulas, já que a greve começou antes que eles fizessem as primeiras provas do ano letivo. Rosângela Fernandes, repórter Tupi. Previsão para amanhã no Rio de tempo claro, passando a nublado com possível instabilidade no fim do período. Temperatura estável. Máxima de hoje, 32 graus e 1 décimo em Bangu. Mínima de 14,6 dúzia em Jacarepaguá.
Para a madrugada está prevista a mínima acima de 14. Agora, na Rua do Livramento, 24 graus. Umidade do ar, 48%. Estamos no interior de um dos bares mais populares do Rio, onde é fornecido o saboroso frango Rica. O cavalheiro está gostando do frango a passarinho? Uma delícia! O senhor sabe que este frango é Rica? Quem é Rica? O frango é Rica. Então é por isso, uma delícia. O senhor já provou um frango mais saboroso do que este? Nunca, nunca. Delícia. Frangos Rica, ponha mais qualidade em sua mesa. Soldados do 6º Batalhão mataram a tiros Carlos Antônio de Oliveira, de 32 anos, e Ocimar da Conceição Oliveira, de 28, que soltavam pipa na hora do almoço no Morro do Andaraí. A secretária da Associação dos Moradores do Morro do Andaraí, Marina Cunha Adelino, se queixa da violência policial. A polícia subiu o morro, em vez de pedir para eles se identificarem, os rapazes que morreram, não, chegaram atirando. Atiraram e mataram 2 rapazes. A vereadora Regina Gordilho entregou ao promotor Frederico Canelas, da Auditoria Militar, um documento pedindo informações sobre processos de crimes praticados por policiais militares. A Associação de Parentes e Amigos de Vítimas da Violência fez uma passeata até o fórum para a entrega do documento. Entre os manifestantes estava Aide Barreiras, mãe da modelo Cláudia Barreiras, morta em Búzios em agosto do ano passado. Regina Gordilho espera que esse movimento cresça para que crimes de autoria de PMs não fiquem impunes. A marca que nós temos da violência e que sabemos, nós todos que estamos aqui, que não teremos nossos filhos de volta, mas pelo menos pela dignidade, pela moral, pelo senso de justiça e não sentirmos que nós somos cumpliciadas, cobrarmos que esses matadores fardados da Polícia Militar sejam julgados, já que na minha avaliação pessoal, esta justiça é mais uma blasfema, é um pouco caso com o direito de uma mãe, de uma mulher e de uma família, porque nós não podemos aceitar que policiais fardados julguem os seus irmãos fardados. É um desrespeito pela verdade, mas já que constituintes negociaram com o poder militar que prosseguissem nesse seu direito, neste momento o que nós temos que fazer, e não só as famílias das vítimas, mas aqueles solidários contra esta mudança, indignado que policiais que matam fiquem impunes dentro da corporação, é que esses movimentos cresçam a cada minuto e a cada dia, para eles sentirem que o povo não está mais disposto a ser usado. O povo quer o que lhe tem direito, no âmbito da justiça, da vida, como na saúde e na educação. Frango Rica, ponha mais qualidade em sua mesa. Voltaremos às 18h55. Super Rádio Tupi. Informação e emoção. A Rádio do Rio, Super Rádio Tupi. 27 de agosto de 1993, dia do corretor de imóveis. 5h55 no Rio. Tupi na frente da informação. O melhor do rádio está na Tupi. Luiz Nascimento. Turista acusa PMs de extorsão de dólares. Poupança vale demais. É só somar. Sentinelas da Tupi. O empresariado esteve reunido hoje no tradicional almoço no Clube Comercial do Rio de Janeiro. O grande homenageado foi o presidente do Bradesco, Álvaro de Melo Brandão, pelos seus 50 anos de banco. Falando sobre o IPMF, Álvaro de Melo Brandão disse que não houve mudança no sistema bancário. Houve um pedido que estava inabilitado para cobrar, quer dizer, aí é uma contribuição nossa para o governo, quer dizer, o banco não tinha alternativa, até falta alternativa, porque desde que ele nasceu, o que se insinuou é que os bancos estão suficientemente mecanizados, automatizados, que poderia permitir a cobrança sem que o governo tivesse ônus no sentido dessa cobrança, quer dizer, ele quiser agir no sistema bancário. E ele se apoiou na associação do sistema bancário para criar o imposto. E, portanto, o sistema tem que se adaptar a essa, eventualmente, circunstância para poder cumprir o programa. Álvaro Brandão lembrou no discurso os vários setores de atuação do Bradesco.
As divergências entre o Ministério do Planejamento e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, levaram o presidente Itamar Franco a exonerar o presidente da instituição, Luiz Carlos Delben Leite. Continua julgamento do processo da matança da Candelária. As testemunhas de acusação da chacina da Candelária continuam sendo ouvidas aqui no 2º Tribunal do Júri pela juíza Maria Lúcia Capiberibe. O diretor do Instituto Carlos Éboli, Mauro Ricardo, está prestando depoimento neste momento. A artista plástica Ivone Melo foi a primeira testemunha. Durante 2 horas, ela foi interrogada pela juíza e pelos advogados de defesa dos 4 acusados. Ivone, que cuida de crianças de rua, revelou que nas últimas 3 semanas antes da chacina, o número de meninos e meninas na Candelária aumentou de 20 para 70. Ivone Melo desconfia que as crianças foram expulsas de outros locais da cidade e levadas para a Candelária, provavelmente para serem mortas. Outras 10 testemunhas, entre elas 7 menores de rua, ainda deverão ser ouvidas no sumário de culpa, que deve continuar durante toda a noite e entrar pela madrugada. Luísa Xavier, repórter Tupi. Sepultado o corpo de Júlio Lousada. Num clima de muita emoção, parentes, amigos, colegas de trabalho e um grande número de ouvintes deram o último adeus ao companheiro Júlio Lousada, que foi enterrado há pouco no jazigo da família no cemitério de São Francisco Xavier, no Caju. Muitas pessoas choravam com o rádio ligado, lembrando a Ave Maria de Júlio Lousada. Momentos antes do caixão descer à sepultura, foi rezada a Ave Maria em voz alta por todos, e na hora em que o corpo foi enterrado, todos os presentes bateram palmas num último adeus emocionado ao companheiro Júlio Lousada. Luiz Felipe Melo, repórter Tupi. Maradona proibido de entrar nos Estados Unidos. A Embaixada dos Estados Unidos negou o visto de entrada a Diego Maradona. O jogador pretendia realizar exames naquele país a fim de saber se pode voltar às atividades esportivas. Maradona deverá realizar os exames em Cuba. O jogador tem propostas para voltar ao futebol. Os clubes da Argentina, São Lourenço del Magro e Argentino Juniors, querem contar com Maradona para a próxima temporada. Esportes. Vitor Emanuel, repórter Tupi. A previsão para amanhã no Rio e Niterói é de céu claro ou nublado com névoa úmida pela manhã, temperatura em ligeira elevação. A máxima de hoje foi de 33 graus e 2 décimos, mínima prevista para a madrugada 16 graus. Estação inverno, lua em quarto crescente, tempo nublado. Agora na Rua do Livramento, 24 graus. Umidade relativa do ar, 72%. 6 horas. Cadê o dinheiro que estava aqui? Se ele sumiu, uma coisa é certa. Você ainda não tem a poupança Banerj Mais. A nova poupança do Banerj que oferece mais facilidade de movimentação, garantindo o melhor rendimento para você. Aí, o dinheiro que você deposita aparece na nova sala de jantar, naquela viagem, em tudo que você planejou. Abra logo a sua poupança Banerj Mais. Senão, no fim do mês você vai perguntar de novo. Cadê o dinheiro que estava? Poupança Banerj Mais. É só somar. O diretor de arte norte-americano Art Sims denunciou a Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoções das Populações Negras, que foi extorquido na quinta-feira por policiais militares em $12 mil. Art Sims, que é diretor de arte dos filmes do astro Spike Lee, está hospedado num hotel da Rua Prudente de Moraes, em Ipanema. Ele contou ter sido extorquido durante um passeio de carro pela Avenida Princesa Isabel. Poupança Banerj Mais. É só somar. Voltaremos às 3h55. Rádio Tupi, 1280. Em 30 segundos, Sentinelas da Tupi. Delegado promete expulsar policiais civis corruptos. Banerj, presente na vida da gente. Sentinelas da Tupi. Bad Guys. O trânsito no Rio com Plácido Melo. A Polícia Militar está implantando o esquema especial de trânsito para a festa do Réveillon em Copacabana. A Avenida Atlântica já se encontra parcialmente interditada juntamente com a Rua Gustavo Sampaio no Leme. Nas estradas de acesso ao Rio, não foi registrado acidente grave nas últimas horas. O movimento segue tranquilo na Via Dutra e na Rio Petrópolis. Na Rio Juiz de Fora, segue o esquema de mão dupla na altura da Fazenda Inglesa. A situação, no entanto, é complicada na BR-101, perto de Tanguá.
Araranguá devido aos quebra-molas. Trânsito intenso na mesma rodovia nas proximidades dos acessos a Araruama, a partir de Rio Bonito, e a Rio das Ostras, a partir de Casimiro de Abreu. Os motoristas devem ter muita atenção e evitar o excesso de velocidade, bem como as ultrapassagens em curvas e lombadas. Tupi, a notícia chegando primeiro. A tarifa dos trens suburbanos do Rio de Janeiro fica mais cara a partir de amanhã. A CBTU decidiu acabar com a promoção que reduziu a tarifa para 25 centavos e a partir deste domingo, 1º de janeiro, o bilhete voltará a custar 32 centavos. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ganha 270 novos cargos comissionados, o que significa mais 3 funcionários para cada gabinete. O trem da alegria ao apagar das luzes da atual legislatura foi aprovado pelos deputados nesta sexta-feira. Reunidos para votar o orçamento do Estado para o próximo ano, os parlamentares acabaram aprovando também o projeto de criação de mais 3 cargos comissionados para cada um dos 70 gabinetes da casa. O senador Darcy Ribeiro teve alta do Hospital Samaritano depois de quase um mês de internação devido a uma infecção pulmonar. Ele passou 2 semanas em estado grave na UTI do hospital. Darcy Ribeiro pediu para ser liberado para passar o Réveillon em casa, mas os médicos querem que ele retorne ao hospital para continuar o tratamento já na próxima semana. O senador está feliz por ter sido mantido pelo governador eleito Marcelo Alencar no cargo de chanceler da Universidade do Norte Fluminense, criada por ele próprio no início do governo Brizola. Zagueiro do Bahia pode reforçar o Fluminense. A diretoria do Fluminense está negociando junto ao Bahia a liberação do passe do zagueiro Samuel. O jogador cumpriu boa campanha ao longo do Campeonato Brasileiro deste ano de 94 e vem recomendado pelo técnico Joel Santana, que assume o Fluminense no ano que vem. O zagueiro Samuel tem 23 anos de idade. Esporte, Cláudio Perrot. Poupanças rendem hoje 3,38%. Segundo os indicadores financeiros do Jornal do Comércio, o dólar paralelo está valendo 86 centavos de real para compra e 88 centavos de real para venda. Estação Verão, lua em quarto minguante. Agora na Rua do Livramento, 28 graus. Umidade relativa do ar, 80%. Horário brasileiro de verão, 8h58. Ir ao banco pagar contas. Com débito automático Banerj, isso é coisa do passado. Suas contas da Light, Serge, Seg, Telerge e Sedai podem ser debitadas automaticamente em conta corrente. Assim, você ganha muito mais tempo e não se preocupa com as datas de vencimento. Solicite já sua inclusão no sistema de débito automático Banerj. A maneira mais fácil de pagar suas contas sem ir ao banco. O futuro chefe de Polícia Civil do Rio, delegado Dilermando Amaro, vai agir com rigor contra os policiais civis corruptos. Ele prometeu intensificar as investigações internas para expulsar os maus policiais e chamou de indignos de continuar na profissão. Ele também não quer que os policiais civis participem de incursões em morros ou operações que não tenham sido previamente planejadas, preferindo que seus homens retomem a atividade básica de polícia judiciária. O delegado Dilermando Amaro ficará subordinado ao secretário de Segurança General Euclimar da Silva, que pretende despachar num gabinete do Comando Militar do Leste, demonstrando absoluto entrosamento da segurança do Estado com o Exército. Banerj, presente na vida da gente. Novas informações daqui a pouco no Tupi Notícias. Aí vem Supermanhã Tupi com Jorge Luiz. Hoje é domingo, dia 19 de abril de 1998. Hora certa, Tupi, 21h55. Tupi na frente da informação. Carlos Santana. É enterrado no Rio o corpo do cantor Nelson Gonçalves. Num oferecimento de trocado, peça seu troco em ouro, peça trocado nas bancas de comércio em geral. Autorizado Loterge. Sentinelas da Tupi.
Policiais do 3º Batalhão apreenderam nesse domingo na favela do Jacarezinho cerca de 1,5 kg de cocaína, 60 papelotes de cocaína, 26 trouxinhas de maconha, um revólver calibre 38 e 6 cartuchos intactos de 38. 2 traficantes foram presos. O caso está registrado na delegacia do Meier. De acordo com o último boletim médico dos médicos que cuidam do ministro das Comunicações, Sérgio Mota, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o quadro de saúde do ministro permanece inalterado. Segundo os médicos, Sérgio Mota continua sedado e sob ventilação mecânica devido à grave insuficiência respiratória. Ele recebe altas frações inspiradas de oxigênio e continua recebendo antibióticos e anti-inflamatórios. O primeiro caso de dengue tipo 2, contraído em Santos, litoral de São Paulo, foi divulgado neste domingo pela Secretaria de Higiene e Saúde do município. Trata-se de uma mulher de 43 anos, moradora do bairro do Boqueirão. Com o aparecimento de um caso autóctone, aumenta o risco do aparecimento de dengue hemorrágica em Santos. O secretário de Saúde, Odílio Rodrigues, acredita que não há motivo para pânico. O líder cubano Fidel Castro, o único excluído do encontro de líderes do continente americano para iniciar uma criação de uma área de livre comércio das Américas, ALCA, nunca esteve tão presente. Cuba foi o tema de conversas reservadas entre muitos dos 34 chefes de Estado e de governo reunidos em Santiago do Chile. Entretanto, foi o presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso que definiu uma posição para a maioria, arrancando o apoio de todos, inclusive do presidente americano Bill Clinton. Num discurso de encerramento, Fernando Henrique Cardoso elogiou publicamente os avanços sociais de Cuba. As cadernetas de poupança com aniversário nesta segunda-feira rendem 0,84%. Segundo o Jornal do Comércio, o dólar no paralelo está cotado a R$1,16 para compra e R$1,17 para venda. A previsão para esta segunda-feira no Rio é de céu parcialmente nublado com períodos de claro e pancadas de chuva à tarde. Temperatura estável. No momento, tempo bom. Agora na Rua do Livramento, 24 graus. Umidade relativa do ar é de 88%. Lua em quarto minguante, estação outono. 9h58. Troque seu troco pelas cartelas do Trocado, nos botequins, padarias, bancas de jornais e comércio em geral. São cartelas de bingo de 40 centavos a R$1 e em cada 5, uma é premiada. Compare as dezenas iguais. Você pode ganhar na hora até 2 quilos de ouro, que equivalem a R$22 mil nas agências do Banco Real. Dá para comprar 2 carros. Você ganha e apoia os atletas do Remo. Bingadinha do Trocado, autorizado Loterge. Sepultado na zona sul do Rio, um dos maiores nomes da música popular brasileira. Detalhes com o repórter André Davi. Foi sepultado às 4 horas da tarde desse domingo no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul da cidade, o corpo do cantor Nelson Gonçalves, de 78 anos. Nelson Gonçalves morreu na noite de sábado, vitimado de um infarto agudo no miocárdio. O cantor sofria de enfisema pulmonar. Antes do enterro, amigos, parentes e fãs velaram o corpo de Nelson Gonçalves no Palácio Pedro Ernesto, na Câmara de Vereadores do Rio. Depois o corpo seguiu num cortejo até o cemitério. O sepultamento foi marcado por muita tristeza e comoção. O cantor torcia pelo Vasco da Gama e completaria 79 anos em julho. Nelson Gonçalves, que deixa 7 filhos, encantou diversas gerações do Brasil ao longo de mais de 60 anos de carreira. O último álbum lançado pelo cantor se intitula Ainda é Cedo, no qual interpretava músicas de Cazuza e de Lobão. Chegando primeiro a Tupi, mais notícia. Num oferecimento de Trocado, peça seu troco em ouro, peça Trocado nas bancas de comércio em geral. Autorizado Loterge. Próxima edição do Sentinelas da Tupi às 10h55 e vem aí o Giro Esportivo com J. Santiago. Jornalismo Tupi. O dia a dia do Rio. Você ouve aqui. Em 30 segundos, Sentinelas da Tupi. Hoje é sábado, dia 18 de maio de 2002, Dia Internacional dos Museus. 1h55 no Rio. Tupi na frente da informação. Notícias. Bad Buzz. A credibilidade. Robson Alencar. Vila Olímpica de Padre Miguel será inaugurada hoje.
Sentinelas da Tupi. O presidente da República em exercício, Marco Aurélio Melo, disse estar confiante na capacidade da governadora Benedita da Silva e da Polícia do Rio de adotarem políticas públicas que revertam o quadro de violência nas favelas do estado. Marco Aurélio classificou o atual quadro com domínio de traficantes nas favelas como uma verdadeira guerra. O presidente em exercício fez a afirmação ao comentar as declarações do secretário de Segurança Pública do Rio, Roberto Aguiar, de que não existe descontrole do poder público nas favelas do estado. 5 assaltantes armados invadiram o prédio da Inspetoria da Receita Federal no centro de São Paulo. Eles renderam funcionários e chegaram a ir até o 2º andar, onde travaram tiroteio com seguranças. Um dos ladrões morreu e outros 4 conseguiram fugir. A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe iniciou investigações para esclarecer a ameaça de morte feita ao desembargador Artêmio Barreto. Há suspeitas do envolvimento de estudantes do curso de sargento da PM, já que o desembargador concedeu liminar para garantir a formação de uma turma. Estudantes de outra turma se rebelaram e fizeram críticas publicamente. Funcionários da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de Pernambuco iniciam neste sábado um projeto piloto para testar o novo sistema de Vale Transporte eletrônico que substituirá o tradicional Vale Transporte. Na próxima semana, os funcionários do Sebrae também receberão seus cartões para participar do projeto piloto, base para análise do funcionamento do programa, que já foi implantado nos 2.600 ônibus do sistema. O principal objetivo da bilhetagem eletrônica é fortalecer o controle sobre as operações das empresas de ônibus. Um palestino foi morto esta noite após ferir gravemente a golpes de punhal um colono israelense ao norte de Ramal, na Cisjordânia. A informação foi divulgada por um porta-voz militar israelense. E agora notícias do Flamengo com Sérgio Américo. O lateral esquerdo Atisson, que fez 3 dos 6 gols do Flamengo na goleada sobre o Entrerriense quarta-feira em Edson Passos, considera que isso é um grande incentivo para a disputa do octogonal decisivo do campeonato estadual. Sem dúvida, foi muito importante para mim aqueles gols, a vitória. Sem dúvida nenhuma, como conversei contigo alguns dias atrás, estava procurando ver o que estava realmente precisando para crescer. Flamengo enfrenta o Botafogo hoje às 15 horas no estádio Jurídico Coutinho com o time de reservas. Futebol é aqui na Super Rádio Tupi. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,68%. Segundo o Jornal do Comércio, o dólar no mercado paralelo está cotado a R$ 2,50 para compra e a R$ 2,59 para venda. Rio e Niterói com céu parcialmente nublado, temperatura estável. Agora na Rua do Livramento, 24 graus. Umidade relativa no ar, 70%. Lua nova, estação outono. 1h59. O ministro do Esporte e Turismo, Caio de Carvalho, participa hoje no Rio da solenidade de inauguração da Vila Olímpica de Padre Miguel. O complexo, que ocupa uma área de 17 mil metros quadrados, conta com pista de atletismo, 2 quadras poliesportivas, piscina semiolímpica, sala de jogos e salão de dança, além de campo de futebol, playground e um anfiteatro. A obra custou R$1.900.000. A Vila Olímpica de Padre Miguel fica na esquina das ruas Marechal Falcão da Frota com General Gomes Castro. Próxima edição do Sentinelas da Tupi, às 2h55. E segue Colidisco com Coli Filho, o dono da noite. Tupi na frente da informação. Em 30 segundos, Sentinelas da Tupi. Hoje é sexta-feira, 1º de outubro de 2010. No Rio, 1h55. Tupi na frente da informação. Notícias com Gilberto Lissier.
Identificados os bandidos que trocaram tiros com policiais militares no Lins de Vasconcelos. No oferecimento de Rica Alimentos, uma linha de produtos gostosos e saudáveis para a sua família. Sentinelas da Tupi. O trânsito no centro do Rio e na ponte Rio-Niterói. Motoristas que passam pela Avenida Presidente Vargas enfrentam retenções no sentido Candelária devido a um caminhão enguiçado na pista lateral na altura da Rua Uruguaiana. Na Zona Sul, a grande movimentação causa lentidão na Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, em direção ao túnel Santa Bárbara. Já na ponte Rio-Niterói, as condições são boas em ambos os sentidos. Da redação, Guilherme Peixe. O Comitê de Mobilização e Solidariedade das Comunidades de Niterói realizou hoje manifestação em favor das vítimas das chuvas do mês de abril. O ato aconteceu na praia de Caraí com a reivindicação de moradia digna para as famílias que perderam suas casas no temporal. Segundo o representante do comitê e presidente da Associação das Vítimas do Morro do Bumba, Francisco Carlos Ferreira Souza, mesmo depois de 6 meses da tragédia, as famílias ainda estão desabrigadas. 6 meses se passaram praticamente, no dia 7 vai se fazer 6 meses. As pessoas que foram colocadas tanto no terceiro BI como no quarto GEACAM, e visto que lá seriam construído residência, até hoje não foi feito nada. As pessoas que estão lá estão desassistidas, você não tem um médico, você tem um enfermeiro, 2 enfermeiros que ficam lá, não ficam 24 horas, saem e vão embora. As pessoas se ligam para o SAMU, se liga para vir alguém pegar, leva 6, 7 horas. Quer dizer, não tem um carro, alguém lá para poder levar essas pessoas. Você vê que, na realidade, eles não fizeram nada. E, inclusive, estão querendo retirar as pessoas de desabrigo de novo. Segundo o comitê, cerca de 7.000 famílias não estão recebendo o aluguel social e aqueles que têm o benefício não conseguem alugar uma casa. Notícia de Brasília. Neste final de semana em que ocorrem as eleições, a Polícia Federal atuará em todos os estados da federação. Segundo o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, a instituição já está à disposição do Tribunal Superior Eleitoral. Os policiais federais atuarão em conjunto com as outras forças de segurança, como a Polícia Militar, a Polícia Civil e com o Exército Brasileiro. O objetivo, de acordo com o ministro, é atuar na prevenção de crimes eleitorais, como a compra de votos, distribuição de cestas básicas, transporte irregular de eleitores ou boca de urna, por exemplo. A Tupi é o povo é Tupi. De Brasília, Janaína Sobrino. O Flamengo é notícia. Presidente Patrícia Amorim está reunida com a diretoria na Gávea, avaliando a demissão de Zico, que entregou o cargo e não é mais diretor executivo. Zico ficou aborrecido com a denúncia, dando conta que a parceria envolvendo o CFZ, clube dirigido pelo filho dele, Bruno Coimbra, e o Flamengo estava prejudicando o rubro-negro. Patrícia Amorim vai conceder entrevista coletiva às 17h30 para falar sobre essa situação. Vinícius França, que era vice de futebol, em solidariedade a Zico, também entregou o cargo. Da Gávea, Sérgio Américo para Sentinelas da Tupi. Cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,570%. Segundo o Jornal do Comércio, o dólar está cotado a R$ 1,681 para compra e R$ 1,683 para venda. Rio e Niterói com céu nublado com névoa. Para amanhã, ainda há previsão de chuva. Agora, na Rua do Livramento, 26 graus. Umidade relativa do ar, 78%. Lua cheia, estação primavera. Neste momento, na Praça do Rodo, em São Gonçalo, 27 graus. 2 horas. A cada ano que passa, todo mundo dá sempre preferência na hora da alimentação aos produtos da Rica Alimentos. A Rica é uma querida indústria de alimentos do nosso estado do Rio de Janeiro e sempre oferece o melhor para a sua mesa. Os produtos são gostosos e saudáveis e você escolhe o que deseja dentro de uma série de opções. Quer ver? Bacalhau, chuca, galetos, linguiça para churrasco de frango e mista, pamonha, pescados. Além disso tudo, você tem uma linha de mais de 200 produtos à sua escolha. Rica Alimentos, produtos gostosos e saudáveis para a sua família. Foram identificados como Leandro Micaele Ribeiro e Jean dos Santos, os 2 presos após o tiroteio hoje com policiais militares do Batalhão do Meier, na esquina das ruas Cabo Sul e Lins de Vasconcelos. 2 bandidos conseguiram fugir.
Eles assaltaram uma casa no bairro Água Santa e roubaram um Toyota. Na fuga, o bando cruzou com a patrulha e houve confronto. Os bandidos tentaram escapar invadindo algumas casas. Moradores disseram que ficaram assustados com o tiroteio e com a violência no bairro, mas afirmaram que o policiamento está reforçado na área. O comandante do batalhão do Meier, tenente-coronel Álvaro Moura, confirmou que a região está com mais policiais nas ruas para coibir ações criminosas. Existe realmente uma demanda na área de segurança pública, né? A gente sabe disso, mas a gente está lutando essa guerra e vencendo essa guerra, né? A gente achou o caminho através das unidades de polícia pacificadora e do policiamento lançado na rua de maneira inteligente e fruto das nossas análises criminais. Então, a luta existe, mas a gente está vencendo essa guerra. Eu acho que esse tipo de ação é um exemplo vivo de que a gente está na rua 24 horas nessa nossa luta e nessa nossa vitória também. O caso está registrado na Delegacia de Todos os Santos. Em AM e FM, a Tupi está em todos os rádios. Sentinelas da Tupi. Oferecimento Rica Alimentos. Uma linha de produtos gostosos e saudáveis para a sua família. Próxima edição às 3h55. A Rádio do Rio. Super Rádio Tupi. Hoje é sábado, 10 de julho de 2010. No Rio de Janeiro, horário oficial de Brasília, 12h55. Tupi na frente da informação. Em 5 minutos, o show do Pedro Augusto. Vamos ficar com a notícia com Jair Chevalier. Adolescente atingido por bala perdida na saída de baile funk. Num oferecimento de Rica Alimentos. Uma linha de produtos gostosos e saudáveis para a sua família. Sentinelas da Tupi. O trânsito no centro e zona sul. Avenida Presidente Vargas apresenta trânsito lento no sentido Praça da Bandeira, na pista lateral, altura da Prefeitura, por causa do grande número de carros que segue para a Avenida Francisco Bicalho. Na Zona Sul, a movimentação na Rua Jardim Botânico também é lenta, no sentido Gávea, altura do Parque Lage. Já a Rua São Clemente apresenta tráfego intenso, na altura da esquina com a Rua Muniz Barreto. Da redação, Edson Lira. 6 suspeitos de envolvimento no sumiço de Elisa Samúdio, de 25 anos, estão na penitenciária Nelson Green, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Entre eles está o goleiro Bruno Souza. Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, eles não podem receber visitas nos primeiros 30 dias. Durante esse tempo, também não têm direito ao banho de sol. Notícia de Brasília. De acordo com um relatório do Conselho Indigenista Missionário, entidade ligada à Igreja Católica, 41 índios adultos e 16 crianças morreram em consequência da omissão do poder público. O relatório anual Violência contra os Povos Indígenas no Brasil mostrou ainda que 23 mil indígenas não tiveram acesso aos serviços de saúde. O documento do CIMI ainda relata 19 casos de suicídio e tentativas entre os indígenas, além de 41 registros de dependência química e 90 de desnutrição. Outros 60 índios foram assassinados em consequência da disputa de terras. Para o CIMI, o governo federal é muito lento nas questões envolvendo a regularização de terras indígenas. A Tupi é o povo é a Tupi. De Brasília, Érica Christian. O Botafogo é notícia. O técnico Joel Santana admitiu que a equipe alvinegra tem perdido muitos gols ao longo dos amistosos que fez na intertemporada visando a sequência do Campeonato Brasileiro, mas confessou que o setor que mais tem o preocupado é a defesa. Marcelo Penido para Sentinelas da Tupi. O piloto Sebastian Vettel da RBR larga na pole position no GP da Inglaterra de Fórmula 1, que será disputado neste domingo no circuito de Silverstone. Em segundo ficou Mark Webber, seu companheiro de equipe. A terceira posição é de Fernando Alonso da Ferrari, seguido por Lewis Hamilton da McLaren. Nico Rosberg da Mercedes sai em quinto e Robert Kubica da Renault em sexto. O brasileiro Felipe Massa da Ferrari é o sétimo no grid, uma posição à frente de Rubens Barrichello da Williams.
Pedro de la Rosa da Sauber é o 9º. O alemão Michael Schumacher da Mercedes sai em 10º. Outro brasileiro, Lucas de Grazi da VRT, ocupa a 22ª posição. Cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,586%. Segundo o Jornal do Comércio, o dólar está cotado a R$1,759 para a compra e a R$1,761 para a venda. E Niterói com céu encoberto e nevoeiro, temperatura estável. Para amanhã, previsão é de céu parcialmente nublado, passando a nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Agora na Rua do Livramento, 25 graus, umidade relativa no ar, 72%. 12h58. A cada ano que passa, todo mundo dá sempre preferência na hora da alimentação aos produtos da Rica Alimentos. A Rica é uma querida indústria de alimentos e saudáveis e você escolhe o que deseja dentro de uma série de opções. Quer ver? Bacalhau, chuca, galetos, linguiça para churrasco de frango e mista, pamonha, pescados. Além disso tudo, você tem uma linha de mais de 200 produtos à sua escolha. Rica Alimentos, produtos gostosos e saudáveis para a sua família. Um adolescente de 16 anos foi baleado no ombro esquerdo na saída de um baile funk no Jacaré, na Zona Norte. De acordo com testemunhas, um homem fez disparos a esmo na porta do baile e fugiu em seguida. O jovem foi levado para o Hospital Federal de Bom Sucesso. Policiais da delegacia do bairro investigam o caso. Em AM e FM, a Tupi está em todos os rádios. Sentinelas da Tupi. Oferecimento Rica Alimentos. Uma linha de produtos gostosos e saudáveis para a sua família. Próxima edição a 1h55 e vem aí o show do Heleno Rotai. Tupi na frente da informação. Olha, o jornalismo da Tupi em edição extraordinária, informando para você sobre o estado de saúde do Chico Anísio. Sentinelas da Tupi. Em edição extraordinária. Morreu há pouco no Hospital Samaritano, em Botafogo, o humorista Chico Anísio, de 80 anos. Ele estava internado desde o final do ano passado com pneumonia, problemas respiratórios e hemorragia digestiva. Em 2010, Chico já havia sido internado com falta de ar quando foi submetido a uma angioplastia. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho nasceu em Maranguape, no Ceará, no dia 12 de abril de 1931, mas aos 6 anos de idade se mudou com a família para o Rio. Além de humorista, Chico era ator, dublador, escritor, radialista, compositor e pintor. Entre os principais personagens de Chico estão o professor Raimundo, Alberto Roberto, Bento Carneiro e Paim. O comediante já trabalhou na extinta TV Tupi e aqui na Rádio Tupi e atualmente tinha contrato com a TV Globo. Chico deixou 8 filhos e a esposa, a empresária Malga de Paula. Outras notícias em nossa programação. Jornalismo Tupi. O dia a dia do Rio. Você ouve aqui. Em 30 segundos, Sentinelas da Tupi. Sentinelas da Tupi. Jair Chevalier. Em edição extraordinária, morreu há pouco em casa em São Paulo de parada cardíaca a apresentadora Hebe Camargo, de 83 anos. Ela vinha lutando contra um câncer. Outras notícias em nossa programação. Bad Brass. Hoje é segunda-feira, 17 de março de 2014, no Rio, 1h55. Tupi na frente da informação. Notícias com Luiz Bandeira. Instaurado inquérito para investigar morte de diarista durante operação policial em comunidade da Zona Norte do Rio. Num oferecimento de Rica Alimentos, uma linha de produtos gostosos e saudáveis para a sua família. Sentinelas da Tupi.
Agentes da Operação Lei Seca detiveram um foragido da Justiça durante a operação na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. Ao ser abordado, Stefano Augusto de Souza Azevedo não apresentou a Carteira Nacional de Habilitação e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Após consulta ao banco de dados, verificou-se que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Justiça pelo crime de deserção. Ele foi levado para a delegacia da Barra da Tijuca, onde o caso foi registrado. Notícia de Brasília. Pelo menos 2 senadores deverão acompanhar uma comissão externa da Câmara dos Deputados, que vai à Holanda e aos Estados Unidos para investigar denúncias de corrupção em contratos firmados entre a Petrobras e a empresa holandesa SBM Offshore para locação de plataformas marítimas. O requerimento foi apresentado pelo líder do PSDB no Senado, Aloysio Nunes, e pelo senador Paulo Bauer. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Ricardo Ferraço, deverá indicar nos próximos dias os nomes dos 2 senadores que deverão participar das investigações. A Tupi é o povo é a Tupi, de Brasília, Natália Valejo. Chegou a 25 o número de países envolvidos nos esforços para encontrar o Boeing 777 da Malaysia Airlines. De acordo com o governo da Malásia, os dados por satélite mostravam que o voo 370 pode ter prosseguido a viagem para um destino desconhecido, em uma ampla zona que vai do Cazaquistão até o sul do Oceano Índico, depois de ter desaparecido dos radares. Das 239 pessoas a bordo do Boeing, 153 eram cidadãos chineses. O Fluminense é notícia. O empate em 1-1 com o Vasco da Gama neste domingo no Maracanã não foi considerado um resultado ruim pelo técnico Renato Gaúcho, que elogiou a marcação forte do adversário. Clássico, né? 2 equipes queriam ganhar. O jogo foi bastante pegado. Acredito que, na minha opinião, o Vasco esteve um pouquinho melhor que a gente nos primeiros 45 minutos. O segundo tempo foi praticamente todo do Fluminense. Tivemos as melhores oportunidades. O goleiro do Vasco hoje teve uma tarde muito feliz, fazendo defesas espetaculares. Criamos mais e aí mais do que nunca o goleiro deles apareceu ainda mais. Carla Matera para Sentinelas da Tupi. Para conferir esta e outras notícias esportivas, acesse o nosso site tupi.am ou tupi.fm e clique Esportes. Cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,535%. Segundo o Jornal do Comércio, o dólar está cotado a R$ 2,339 para compra e a R$ 2,341 para venda. Rio e Niterói com céu parcialmente encoberto. Agora na Rua do Livramento, 27 graus. Umidade relativa no ar, 79%. Lua cheia, estação verão. No Rio de Janeiro, 1h59. Rica é o frango preferido pelas donas de casa do Rio de Janeiro há mais de 40 anos. Neste você pode confiar, pois não utiliza nem hormônios e nem conservantes. Os produtos da Rica Alimentos são sempre saudáveis e com alta qualidade. Frango macio e com gostinho de quero mais, bem ao gosto do carioca. E o mais importante, você não paga mais por isso. Dê sempre preferência aos produtos da Rica Alimentos. Compre o melhor, compre um produto confiável, compre Frangos Rica. É aqui do Rio de Janeiro. A 29ª Delegacia de Madureira instaurou inquérito para investigar a morte da diarista Cláudia da Silva Ferreira, de 38 anos, atingida neste domingo durante uma operação policial na comunidade da Congonha, em Madureira. A perícia foi realizada no local e drogas, armas e munições apreendidas. As armas dos policiais militares envolvidos na ação foram apreendidas e encaminhadas para confronto balístico. Os PMs foram ouvidos e testemunhas e familiares estão sendo chamados para prestar depoimento. Na operação, um homem que seria traficante também foi baleado e morto. A morte da diarista gerou revolta dos moradores, que fecharam por 2 vezes ao longo do dia a Avenida Ministro Edgar Romero, uma das principais vias do bairro. Nos protestos, ônibus foram incendiados e um posto de gasolina apedrejado. Em AM/FM, a Tupi está em todos os rádios.
Sentinelas da Tupi. Oferecimento Rica Alimentos. Uma linha de produtos gostosos e saudáveis para a sua família. Fique ligado na Tupi também no seu smartphone ou tablet. Baixe de graça o nosso aplicativo disponível para os sistemas Android, iOS e Windows Phone. Leve a Tupi para qualquer lugar com você. Próxima edição do Sentinelas da Tupi às 2h55. Segue Super Madrugada Tupi com o amigo do povo, Fernando Sérgio. CYD 461. CYJ 455. Põe na memória a rádio do seu coração. Hoje é quarta-feira, 22 de novembro de 2017. Eu quero ouvir a sua voz, Raquel Amorim. Crivella diz que passagem de ônibus sofrerá reajuste quando toda a frota for climatizada. Sentinelas da Tupi. Um panorama do trânsito. No túnel Rebouças, trânsito intenso em direção ao centro. Em Laranjeiras, trânsito intenso também na rua Pinheiro Machado, no sentido Botafogo, com retenções apenas na chegada à rua Muniz Barreto. Na linha amarela, no sentido Barra da Tijuca, o trânsito é lento do acesso da linha vermelha à saída 5 em Del Castilho. Já no sentido Fundão, sem retenções. Da redação, Fernando Braga. Homem morre durante tiroteio no Morro dos Prazeres. O policiamento segue reforçado no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa. Um bandido foi morto em confronto com policiais do Batalhão de Choque na madrugada de hoje, na rua Barão de Petrópolis. A operação aconteceu um dia após PMs da UPP Prazeres serem atacados e ameaçados por traficantes. O homem suspeito chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Souza Guiar, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava com uma pistola e um rádio transmissor. Da redação, Ciro Neves. Livre do rebaixamento, o Fluminense já começa a pensar em 2018. Após a vitória diante da Ponte Preta na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense já começa a planejar o seu 2018. O clube chegou a 46 pontos na classificação, acabando assim com qualquer chance de rebaixamento. O presidente Pedro Abad, ao término da competição, vai conversar com o técnico Abel Braga para tentar acertar os últimos detalhes e também tentar garantir assim a permanência do treinador. O Fluminense segue sua preparação para encarar o Sport e agora busca uma vaga na Copa Sul-Americana. Felipe Rodrigues para Sentinelas da Tupi. Para outras notícias esportivas, acesse tupi.fm. Cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,4690%. O dólar comercial está cotado a R$ 3,2593 para compra e a R$ 3,2605 para venda. Rio e Niterói com tempo chuvoso. Agora na rua Fonseca Teles, no bairro Imperial de São Cristóvão, 24 graus. Umidade relativa no ar, 93%. Lua nova, estação primavera. Neste momento, na Praça Araribóia, em Niterói, na região metropolitana do Rio, 25 graus. 2 horas. Durante a entrevista exclusiva para a Rádio Tupi, no show do Clóvis Monteiro, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, comentou sobre a nova tarifa de ônibus, que entrou em vigor na semana passada, fazendo com que o valor da passagem diminuísse de R$ 3,60 para R$ 3,40. De acordo com a prefeitura, agentes fazem fiscalização nas ruas para garantir que a determinação seja respeitada. O prefeito disse ainda que, caso as empresas climatizem toda a frota, o valor da tarifa pode ser reajustado. Eu estou pedindo a eles o seguinte: em vez de pagar propina, bota ar-condicionado. Botando ar-condicionado vai ter direito a aumento. Aliás, quando nós formos sentar na mesa para negociar os próximos aumentos, a ideia é essa: vamos aumentar, mas só a frota climatizada. Quentão não merece aumento.
A alteração do valor das passagens foi determinada pela Justiça e publicada pela Prefeitura no Diário Oficial do município. A Rio Ônibus recorreu da decisão, mas a diminuição da tarifa foi mantida. Hashtag Partiu Tupi. O Rio continua na maior sintonia. Próxima edição do Sentinelas da Tupi, às 3h55. Bad Bros. The Superstars.